Olá, começa agora mais um programa especial aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado para a gente debater temas de relevância para o empreendedorismo. E hoje a gente vai tocar num assunto muito importante, que é a questão social e também a sustentabilidade. A gente sabe que nos tempos de hoje é muito importante ter esse foco na empresa que a gente tem. E para conversar com a gente, a especialista Ana Davi, que fala justamente sobre essa questão social e de sustentabilidade também em empresas, ela que também tem uma empresa nesse sentido. Ana, seja bem-vinda, obrigado aqui por participar do nosso programa, por esse tempo. E eu queria começar com você já falando justamente sobre a questão social. Qual é a importância hoje de uma empresa ficar atenta a essas questões da sociedade? Obrigada, Márcio, obrigada equipe da Band por me receber aqui. Sem dúvida alguma, a importância do social e da sustentabilidade dentro de uma empresa é tamanha, diante de todos os temas atuais que hoje enfrentamos. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de 3 pilares. O pilar social, o pilar ambiental e o pilar de governança. Na verdade, o que eu costumo dizer dentro da consultoria da Transformative Minds, que é a empresa que eu criei para trabalhar com isso, é que a governança, na verdade, está à frente de tudo. Se você analisa de perto, ou seja, com governança, as questões sociais de cada uma das suas empresas e as questões ambientais que estão em torno, com certeza você já começa com o pé direito. Hoje, quando a gente fala de social, a gente, obviamente, existem questões relacionadas ao social, que são as questões relacionadas à diversidade, à inclusão, que são as principais hoje, quando se fala de ambiente de trabalho, como é que você cuida de assuntos dentro do teu ambiente, se as equipes se falam bem, se você tem um treinamento adequado, que você fornece um treinamento adequado para as suas equipes em relação àquilo que você deseja e aquilo que você almeja para as suas equipes, aquilo que você almeja para o propósito da empresa. Isso tudo tem que estar conectado. E quando se fala também do social, a gente não pode esquecer das comunidades que estão em torno, o quanto a sua empresa impacta aquele entorno, o quanto a tua empresa pode trazer benefícios para as comunidades que dependem do teu negócio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa de produtos têxteis, como que a comunidade pode trabalhar junto a essa empresa? Você pode contratar pessoas da comunidade, você pode dar treinamento específico para que as pessoas ganhem formação para trabalharem naquela indústria, ou mesmo para ajudar, em termos sociais, a comunidade que está no teu entorno. Então, quando a gente fala da sustentabilidade social, a gente não pode esquecer de todos esses pilares, né? Uma coisa acaba ligando a outra. E a Transformative Minds, que é a empresa que eu criei, ela, na verdade, trabalha com essa filosofia. Então, eu costumo dizer que a filosofia do bem, né? A corrente do bem. Uma vez que você vai acertando cada um desses pilares, um outro precisa ser consertado, você gasta um pouco mais de trabalho em relação a um outro ponto que antes você não tinha visto, mas que naquele momento ele está sendo descoberto. Então é quase que um trabalho sem fim, mas é um trabalho muito prazeroso. Ana, quando a gente fala em ação social de uma empresa, a gente pensa muito na benfeitoria que aquela empresa pode fazer na comunidade, como você citou durante a sua resposta também. Mas é importante a gente colocar que é mais do que uma questão de ideologia, também é uma questão de crescimento dessa empresa, né? Afinal de contas, a gente vive numa era agora em que as empresas estão mais conectadas com as pessoas, em que elas se preocupam mais, estão mais humanizadas. Então vai muito além do idealismo, né? É justamente essa questão de fazer com que a sua empresa cresça cada vez mais, levando esses temas em consideração, né? Sem dúvida alguma. Existe até um livro chamado Empresas Humanizadas, em que
você precisa analisar o teu propósito. Um dos pilares desse livro é qual é o seu propósito, né? Fazer assim um que se chama hoje, muito comum dizer, um brainstorming dentro das empresas, com o corpo diretivo, com os empregados, com os gerentes, para identificarem qual o propósito daquela empresa. Como é que aquela empresa hoje ela pode trazer benefícios para a sociedade como um todo e mesmo assim garantir o seu lucro, porque uma empresa sem lucro ela deixa de prestar o papel social, né? Porque ela fale, automaticamente as pessoas perdem os empregos, automaticamente aqui a cadeia de fornecedores perde o negócio. Então, em primeiro lugar, não é que a empresa vai abandonar o propósito do lucro, mas a empresa pode adicionar vários outros benefícios para a sociedade em conexão com o seu lucro. Ana, então a gente pode dizer que existe uma mudança de comportamento dos consumidores como um todo quando se trata dessa questão de uma empresa pensar nisso. Tem que entender que as pessoas hoje estão procurando cada vez mais justamente ter essa questão da sustentabilidade, essa questão dessa preocupação com o meio ambiente e também essa questão relacionada às questões sociais, inclusive dentro da empresa? Sem dúvida. A empresa ela pode trabalhar dentro dessa cadeia do bem, né? Então, primeiro, olhando o seu produto. O que dentro do meu produto, como eu posso ser sustentável? Como eu posso, se eu tiver que extrair, foi necessário extrair algum material, algum recurso do meio ambiente, como que eu posso renovar isso? Como que eu posso compensar? Então, já existem diversas maneiras de se compensar um determinado extração de um produto natural, seja através de uma compensação de carbono, seja através da compensação social dentro da comunidade, projetos sociais envolvendo as comunidades no entorno. Eu participei de uma consultoria há anos atrás, numa empresa de entretenimento, em que a gente construía quadras dentro de comunidades carentes. Era a ESPN, uma empresa de esportes, de transmissão de direitos esportivos, onde se detectou que em algumas comunidades, aliás, em várias comunidades existe esse problema, mas foram escolhidas algumas comunidades carentes no entorno, São Paulo e Rio de Janeiro, onde se construíram quadras de esporte para prática de esportes por aquela comunidade. Além da construção, se colocou um programa de profissionalização de jovens. Então, esses jovens eram formados e orientados ao seu primeiro emprego, como se faria uma entrevista, como se prepararia um currículo. Então, esses programas, não só de esportes, mas também de melhorias da comunidade como um todo, foram inseridos dentro daquele ambiente social por uma empresa que na verdade, transmite esporte. Então, você poderia dizer, bom, a empresa ela já transmite esportes, ela fala sobre esporte, ela já é uma empresa que tem no seu viés um papel social, mas além disso, ela foi além daquele papel social, que é só exibir o melhor do esporte. Eu trabalhei com o Instituto, por exemplo, também fiz uma consultoria, onde esse Instituto precisava conversar com mulheres cacaueiras, no sul da Bahia. Mulheres sofridas, porque esse projeto havia sido adquirido por uma grande empresa de chocolate da região. E não adianta só produzir chocolates, o que elas queriam também era o envolvimento da comunidade local, e principalmente das mulheres que trabalhavam na lavoura de cacau. Uma lavoura que nos anos 80 tinha sido destruída por uma praga chamada vassoura de bruxa, e as mulheres que haviam ficado naquela região, mesmo com todo o problema da vassoura de bruxa, eram mulheres vencedoras, mas que em determinados momentos perdiam aquele foco.
e fizemos um trabalho, então, de empoderamento feminino daquela região. Bom, mas aquela fábrica produz chocolate, né? Ela poderia fazer um trabalho de Páscoa, levar as crianças para visitar a fábrica, distribuir ovos de Páscoa, mas não, ela foi além. Ela quis trabalhar com as mulheres das quais ela depende, das quais a mão de obra da lavoura depende. Então, foi um trabalho muito bacana e, ao final de uma semana, terminado esse trabalho, esse fórum com essas mulheres, os depoimentos que você ouve são incríveis. Você tem certeza, depois do acompanhamento por essa fábrica, porque é importante depois também acompanhar, que essas mulheres viraram a chave naquele momento. E não que nós dissemos para elas o quanto elas são importantes. Na verdade, elas autodescobriram a sua importância. Ana, aí entrando nesse tema que você colocou, isso que você falou agora também, com relação a essa questão de oferecer oportunidades para as pessoas. A gente tem que entender que o projeto social vai muito além do que dar. Criar oportunidades. Você falou da questão das quadras de esportes que foram criadas nas comunidades, a partir dali talvez tenha sido oferecido um curso, alguma coisa para eles, a questão das mulheres que você colocou agora. Então é importante que o empreendedor entenda que quando se trata de trabalho social, muito mais do que dar alguma coisa, é oferecer um caminho, né? Exatamente. Você oferece o caminho, mas é um caminho criado, né, compartilhado. Você, na verdade, você não pode... Você vai numa comunidade, por exemplo, de mulheres pesqueiras. Uma vez eu fiz uma consultoria também. E você não pode chegar lá e dizer o seguinte: olha, agora vocês precisam se maquiar, vocês precisam se arrumar desse jeito, ou então ler esses determinados livros. Não, na verdade, a empresa ela precisa fazer um estudo do meio para entender qual o propósito daquelas mulheres, qual a vida, qual o cotidiano, para que você leve questões, soluções em conjunto. Então, a gente trabalha com laboratórios, com grupos de estudos. Então, a partir daqueles grupos, daquelas ideias que se coloca, eu costumo dizer que são incubadoras. Essas próprias mulheres trazem soluções para melhorias das suas comunidades. Então, nesse grupo, por exemplo, das mulheres pesqueiras, a gente falava muito do lixo do entorno, né? Eram mulheres que pescavam mariscos e caranguejos. Só para vocês terem ideia, assim, eram mulheres, não digo sofridas, mas com sol, chuva, estavam ali trabalhando, mulheres mais embrutecidas, essa seria a palavra. Mas estavam sofrendo com problema de lixo. O que se poderia fazer? Então, juntamos uma empresa de reciclagem de lixo com outro grupo de mulheres que coletavam lixo. Então, o que se poderia fazer a partir da conversa dessas mulheres? Elas criaram mais uma associação em que haveria coleta específica para os mangues. Então, isso com a ajuda do SEBRAE e outros órgãos ali da região. Então, na verdade, o que se faz é levar um pouco do conhecimento do que está sendo feito ao redor do mundo, para que a partir daquele conhecimento, daquela luz, na verdade a gente ilumina um pouco, né, aquele problema, elas saem com uma solução. Os depoimentos que saem no final são incríveis, são inacreditáveis, assim, o quanto você passar uma semana dentro dessa comunidade auxilia essas mulheres a virarem a chave, a realmente subirem um degrau, vários degraus daquela problemática que elas vivem. Ana, eu vou te pedir licença rapidinho, porque a gente precisa fazer um intervalo. Você que está acompanhando a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai continuar a nossa entrevista especial sobre ações sociais e também sustentabilidade em empresas. Não saia daí, é rapidinho.
Estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje. O intervalo foi rapidinho, hein? Eu prometi, eu cumpri. A gente hoje está falando sobre ações sociais em empresas e também sustentabilidade. Como é que isso pode fazer toda a diferença no seu empreendimento? E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo a Ana Davi, que é especialista em ações desse tipo. Ana, retomando a nossa conversa, a gente falou então muito sobre ação social e hoje eu queria também falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade. Lá no começo você comentou um pouco sobre a questão das empresas que promovem ações sustentáveis e a gente falou um pouco sobre como os clientes enxergam isso. Ana, qual que é o melhor caminho para uma empresa hoje? Qual que é o melhor caminho que ela pode seguir? Qual é a melhor decisão relacionada a essa questão da sustentabilidade, preservando ali a questão do lucro da empresa, que a gente até comentou, mas também fazendo com que isso se torne um chamativo para outros clientes? Uma ótima pergunta, Márcio. São várias empresas hoje trabalham discutem, né? Tanto que a gente tem vários fóruns falando sobre ESG, sustentabilidade. E o que eu costumo dizer é que você tem que olhar para dentro e para fora. Quando a gente hoje existe uma definição, um tema muito relacionado a stakeholders. Quais são os stakeholders da empresa? Primeiro, acho que ela olha para o propósito dela, né? Por que eu existo? E a partir daí olhar a sua cadeia de stakeholders, que são os elos que fazem com que essa empresa exista. Esses elos são desde a sua formação, ou seja, dos empregados que sustentam a atividade, que trabalham, que executam, assim como o que está por fora. Quais são os fornecedores, quais são os consumidores, de onde vem a matéria-prima da minha empresa. Então, quando você olha isso como um todo, de forma sustentável, você começa a perceber e a melhorar não só aquele produto que você adquire, como você adquire aquele produto, pensar na extração daquele produto, pensar na prestação daquele serviço de uma maneira sustentável. Então, se você está falando da prestação de um serviço, você vai olhar para o seu fornecedor. Primeiro, que tipo de material ele usa, né? Se você vai trabalhar com evento, que é uma coisa hoje que se fala muito, né? O Coldplay veio para o Brasil e ele começou essa turnê mundial dizendo o seguinte: eu só vou voltar a fazer uma turnê mundial depois que eu tornar um evento completamente sustentável. Então, como é que ele faz isso? Você imagina, desde o primeiro fornecedor, do som, do gerador que ele usa, porque na verdade ele está usando diesel, né? A gente sabe bem disso, quem trabalha em empresa de comunicação. Como é que ele faz a compensação daquele diesel? Como é que ele faz a análise da mão de obra que vai trabalhar na construção daquele evento, na construção do palco? Como é que ele vai passar o cabo de som? Ele vai comprar de qualquer empresa, uma empresa que usa mão de obra sem condições ou em condições precárias. Então, quando você fala de sustentabilidade, é preciso ter um olhar, é uma filosofia. É isso que eu venho, através de consultoria, através de artigos que eu escrevo, você olhar o todo. Só para você ter ideia, em 2015, antes disso até 2012, eu ainda trabalhava com responsabilidade social como empregada de uma empresa. E falei sobre a jornada de trabalho dentro dessa empresa para o presidente. E falei, a gente precisa fazer alguns ajustes, porque a jornada precisa ser sustentável. E aí ele olhou para mim e falou, mas a gente está falando de meio ambiente ou de pessoas? Só porque eu usei a palavra sustentável, né? Então, há alguns anos atrás, a gente olhava para a sustentabilidade somente como acordos climáticos ou aquilo que você tirava ou devolvia para o planeta. Hoje não. Hoje a sustentabilidade é uma filosofia, é você trabalhar em todos os elos dessa cadeia. Quais os consumidores que compram a sua marca? Aqueles consumidores que se identificam com ela. Aqueles consumidores que começam a entender que você não precisa de tanto para viver, você precisa de qualidade para viver. E qualidade significa cuidar bem das pessoas e dos processos pelos quais a sua empresa passa.
Ana, eu queria pegar um gancho nisso que você acabou de falar, porque é uma questão que é tão importante da gente colocar, que é o seguinte: a pandemia, ela veio e mudou nossa rotina, trouxe vários problemas, é lógico, afetou muitas empresas, mas se a gente olhar o lado do copo meio cheio, não só o copo meio vazio, ela também trouxe um novo comportamento. Você citou agora uma questão muito importante, assim, que me chama muita atenção, que é com relação a, por exemplo, a jornada de trabalho. Bom, o que eu estou relacionando a pandemia com isso? Menos pessoas nas empresas, as pessoas passaram a trabalhar de home office e a partir disso elas conseguiram criar rotinas dentro da casa delas e elas também passaram a consumir menos copo, consumem menos energia na empresa, elas acabam se desenvolvendo um pouco mais porque estão em casa, têm uma qualidade de vida um pouco melhor ali. Então assim, é importante ver essa questão também, que sustentabilidade também envolve pessoas, né? E que hoje em dia é importante derrubar um pouco essa mentalidade do trabalho industrial. O que é o trabalho industrial? É aquele do ponto cravado. Eu tenho que chegar 8 horas, tenho que ir embora 8 da noite, enfim, parar. Você concorda com isso? Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que o profissional ele tem que estar feliz. Né? Então, a empresa é aquela história do propósito. Desde o início a gente está falando. Qual o propósito da empresa? O empregado se identifica com o propósito. Ele sabe o quanto ele está proporcionando também um benefício para aquela empresa, o quanto ele está sendo importante para que no final da cadeia se chegue um produto bom para a comunidade ou uma prestação de serviço que esteja contento. Então, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que falar disso, assim, o quanto o empregado está engajado. Em segundo lugar, essa mentalidade de fato mudou, existem novas gerações, a pandemia veio para acelerar tanta coisa boa. Se a gente perceber no início da pandemia, apesar de todos os problemas que ela trouxe, do enclausuramento e tantas mortes e o fato da gente ainda naquele momento não ter uma vacina, não ter nada para se combater, mas os mares, os oceanos ficaram mais limpos, o ar ficou mais limpo. Será que a gente precisa usar carro todos os dias, de fato? Será que você não pode caminhar um pouco para o trabalho? Será que você, podendo ir 2, 3 vezes por semana, os outros dias você não se dedica a coisas que você gosta de fazer? Eu acho que a jornada de 4 dias hoje, dependendo do tipo de empresa, seria excelente. Eu passei agora 2 semanas na Austrália fazendo uma consultoria e o que eu percebi lá é que existem menos contratos de trabalho CLT, existem pessoas trabalhando por projeto. E a pessoa, olha, esse projeto acabou, agora vai começar um outro, mas eu estou sendo chamada para uma outra empresa para trabalhar com outro projeto. E você acaba indicando dentro da tua cadeia de pessoas que você conhece, do teu network, você indica a pessoa para trabalhar naquele outro projeto. Por quê? Porque, na verdade, você aprende quando você troca, você aprende quando você está lidando com diferentes stakeholders, como eu falei naquele início, né, a definição de stakeholders, que são os elos da cadeia. Você se profissionaliza e você também guarda a tua qualidade de vida, né? Você investe naquilo. E um profissional feliz, ele é feliz quando ele está completo. Então, antigamente, eu sou da geração que se falava assim, na parte profissional eu estou ótima, mas na parte pessoal eu estou péssima, estou sofrendo, tive um problema, aconteceu isso. Não, o profissional é uma coisa só, assim como o planeta é uma coisa só. Então, no momento em que as empresas e as pessoas começarem a entender isso, que você pode beneficiar não só quem está dentro, mas quem está fora do teu ambiente, você realmente vai começar a trabalhar de uma forma diferente. E eu acho que a pandemia veio para mostrar isso para a gente. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pode ter certeza que a sua entrevista hoje ajudou muitas empresas a ter um olhar um pouquinho mais especial com relação a essa questão social e também de sustentabilidade. Obrigado, viu? Obrigada, Márcio. Obrigada ao canal Empreender. Foi uma honra participar aqui dessa conversa. Eu, através do canal Transformative Minds, posso ser contactada através do LinkedIn ou da página do Instagram. Estou pronta aqui para ajudar nesses projetos sociais e nesses temas relacionados à sustentabilidade. Obrigado, Ana. Tudo de bom para você.
Obrigada igualmente, Márcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa entrevista especial de hoje fica por aqui. Se você perdeu algum ponto, não fica triste não. Ou então, se você quiser assistir de novo, é só procurar a gente no canal lá no YouTube, canal Empreender no YouTube, tá bom? A gente se encontra aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Obrigado pela sua companhia. Tchau.